Eu estou pregando numa série chamada Deus faz novas todas as coisas. E o título da mensagem de hoje, ele na verdade é uma resposta aos milhares de seguidores que eu tenho na internet que me perguntam: pastor, como eu posso saber se eu estou salvo? É uma pergunta básica, mas que nutre o coração de muita gente. Eu quero começar contando uma história verídica que eu li em um livro que eu estava lendo essa semana, que conta sobre um professor de escola primária que tinha que visitar um dos seus alunos de 8 anos de idade, que estava com leucemia, chegando ao final da sua vida. E ele foi para lá orando e perguntando para Deus: Senhor, o que eu posso dizer para uma criança de 8 anos que está para morrer? Eu não estou preparado para isso. Ninguém devia morrer com 8 anos de idade. E quando ele chegou lá, ele não tinha o que falar, e o Espírito então soprou para ele o Salmo 23. The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. Então ele, conversando ali com o seu aluninho, ele quis explicar a salvação para ele de uma forma muito prática. Então ele usou a sua mão esquerda, e falou: o Senhor é meu pastor. E aí ele disse o seguinte para aquele aluno: o dedo do meu anel diz que esse Senhor é meu. E aí ele contou para o menino que este Senhor era também Salvador. Naquela noite, o menino faleceu. Quando seus pais o encontraram pela manhã, ele estava segurando o dedinho do anel. Ele tinha entendido que o Senhor era o Salvador dele. Não é lindo? A verdade, queridos, que a morte vem para todos. Para ricos, para pobres, para jovens, para velhos. Vem de maneira inesperada, vem de maneira esperada, vem para todos. E não existe outro antídoto para a morte senão a vida eterna. E a vida eterna é um presente que Deus nos deu. Um presente maravilhoso, mas muita gente não tem convicção disso. Muitos crentes são assolados ao longo da sua vida com este pensamento, com esta dúvida, com esta incerteza. E por conta disso, eu quis trazer esta mensagem: como posso saber que sou salvo? E eu quero ler um versículo só da Bíblia. E nesse versículo eu quero apresentar 5 palavras-chave que nos mostram como é que nós podemos saber que estamos salvos. 1 João, capítulo 5, versículo 13. E a palavra diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Diga assim: 5 chaves para saber que temos a vida eterna. A primeira chave é saber. A primeira palavra-chave é saber. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Muitas pessoas acreditam que ter a convicção, que saber que temos a salvação é uma postura arrogante. Ninguém pode saber com certeza, só Deus sabe. Muita gente fala até com um tom de uma certa humildade. Alguns, ou a grande maioria, na verdade tem dúvida a respeito disso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma enquete sincera. Quantos aqui, dentre esses que estão aqui, tem alguma dúvida sobre a sua salvação? Levante a mão.
Pouquíssimas pessoas. Poxa, estou doutrinando bem a minha igreja. Mas se você não teve coragem de se expressar, mas tem essa dúvida, hoje eu quero dizer para você que você vai sair daqui sem dúvida alguma, porque Deus vai falar ao seu coração de maneira clara, direta e absoluta, e você vai saber que você não precisa ter dúvidas a respeito disso. Amém? Mas quais as razões por que as pessoas podem ter dúvidas a respeito disso? A primeira razão é que essa dúvida pode ser causada pelo Espírito Santo mesmo. Lá em João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz assim: quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, talvez a tua dúvida, ela seja pertinente porque você de fato não foi salvo ainda. E você, através do Espírito Santo, está sendo convencido de que você é pecador e que precisa de um Salvador. Essa pode ser uma dúvida verdadeira, resultado do fato de que você ainda não foi salvo. Há uma segunda razão que pode trazer dúvida, que é viver um estilo de vida de contradições. A gente chama isso de dissonância cognitiva. Você crê numa coisa, mas vive de outra maneira. É aquela pessoa que não está vivendo de maneira a ser coerente com aquilo que crê. Deixa eu contar um segredo para você. Ou Cristo vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar de Cristo. Então, esta crise que há dentro de nós, quando nós estamos vivendo de maneira diferente da maneira como cremos, também é obra do Espírito Santo. Mas para muitos que já são salvos, esta dúvida é o que nos leva para a presença de Deus e para o verdadeiro arrependimento. Uma terceira razão que pode levar à dúvida é pessoas terem sido mal ensinadas e acreditarem que merecem a salvação, que merecem o presente de Deus da salvação e que precisam fazer o que for necessário para se manter salvo. Esta é uma dúvida que pauta o coração de muita gente, baseada numa mentira. Repita comigo: eu não mereço a salvação. Repita comigo: eu não permaneço salvo porque eu mereço. Diga: eu permaneço salvo porque Deus me salvou. Pela graça de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? João capítulo 10, verso 28 diz assim, Jesus falando: eu lhes dou a vida eterna, jamais, diga jamais, perecerão e ninguém, diga ninguém, as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? A razão por que fomos salvos é porque Deus soberanamente nos chamou, nos escolheu. E nós cremos um dia e mantemos a salvação não porque merecemos ou porque temos forças para lutar contra todo espírito de incredulidade que domina este mundo. Não, o Senhor está dizendo: sou eu que lhes dou a vida eterna. Jamais, diga jamais, perecerão e ninguém, nem Satanás, as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Porque eu sei que eu estou salvo, porque eu criei em Jesus como meu Salvador, e porque Ele prometeu que ninguém vai me tomar das mãos dEle, amém? Ninguém pode me arrebatar, nem Satanás, nem ninguém. E Ele diz: jamais perecerão. Então Deus quer que você saiba, não que você sinta, que você saiba que você está salvo. 1 João 2,5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisto sabemos que estamos nele. Quando você começa a andar na palavra, o fato já foi consumado no dia que você creu. Mas quando você começa a andar na palavra, meditar na palavra, a verdade da salvação começa a dominar a sua mente. E aí você não somente sente, você sabe. Porque a mente de Deus começa a tomar conta da sua mente. Então a primeira palavra-chave, nisto sabemos. Quantos aqui já deram a vida para Jesus? Quantos aqui já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Então diga assim: eu não preciso sentir. Diga: eu sei. Satanás vai lançar dúvidas na sua mente? Vai. Mas Deus não muda de opinião. Ele decretou, ele escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele não vai tirar o seu nome, Ele não vai apagar o seu nome do livro da vida. Amém? A segunda palavra-chave, irmãos, é a palavra escrito. Vou ler de novo. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nossa salvação depende da palavra de Deus. 2 Pedro 1,16, o apóstolo Pedro está dizendo assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro está dizendo assim: gente, eu não estou falando de historinha, de conto da carochinha. Eu estou falando, eu vi com os meus olhos a majestade de Cristo. E certamente ele se refere àquele dia no Monte da Transfiguração, quando Jesus simplesmente foi iluminado da glória de Deus na frente de Pedro, de Tiago e de João. Mas ele não diz que é isto que garante a nossa salvação. O mesmo Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 21, no mesmo capítulo ele diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus quem garante que você está salvo. Amém? Jesus disse: examinai as escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam de mim. É na palavra de Deus que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Está escrito na palavra de Deus. Se alguém lhe perguntar como é que você pode ter certeza de que está escrito na palavra de Deus? Amém, irmãos? Nós vivemos num tempo em que pessoas estão tentando aculturar a Bíblia ao chamado Zeitgeist, ao espírito do tempo, a esse arcabouço de narrativas, de pensamentos humanos dos nossos dias, tentando adequar a Bíblia a esse tempo. Não, irmãos, a Bíblia que deve aculturar o templo, a Bíblia que deve formar a mentalidade dos homens. Amém, igreja? Nós somos chamados para a contracultura, não para aderir à cultura. Porque qual é o problema de você questionar a palavra escrita? Quem é que determina o que é inspirado e o que não é? O que é vigente e o que é obsoleto? Será que é possível arrancar, subtrair algo da palavra, sem tirar dela a autoridade divina? Quem é que determina? Isso eu posso crer, isso eu não posso. Se eu não posso crer de capa a capa, então não existe mais autoridade. E eu fico debaixo do quê? Das incertezas, da fluidez, da liquidez, da falta de solidez da mentalidade dos homens, porque os homens mudam, passam as décadas e as filosofias e as ideologias mudam. Mas Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Glória a Deus!
Em nenhum outro livro existem tantas evidências de que foi Deus quem escreveu como a Bíblia. Há um matemático americano que fez uma análise, porque existem 64 profecias absolutamente escancaradas e diretas a respeito de Cristo, que ele cumpriu todas. Este homem fez uma análise da probabilidade de 8 destas profecias serem cumpridas por um homem de maneira aleatória. Ou seja, o camarada cumpriu sem querer. E ele faz a seguinte comparação. É como se você pegasse o estado do Texas, que é mais ou menos do tamanho do estado do Pará, e você colocasse até pelo joelho moedas de 25 centavos, chamadas de quarters. O estado do Pará inteiro, até o joelho, de quarters. E no meio dessa, todas essas moedas de 25 centavos, você colocasse um penny, uma moeda de 1 centavo. E misturasse tudo, e alguém pegasse a moeda de 1 centavo. Em números matemáticos, é 1 dividido por 10 elevado a 17. É tanto zero que você não faz nem ideia. 8 das 64 profecias. Jesus cumpriu todas elas. A Bíblia, diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Se ele disse que se eu crer de verdade em Jesus eu estou salvo, eu estou salvo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Primeira palavra-chave, portanto, é saber, diga saber. A segunda é escrito, está escrito. A terceira palavra-chave para termos convicção da nossa salvação é crer. 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João 3,16, na minha opinião, é o verso mais importante da Bíblia. Todo crente tinha que saber de cor. Quantos aqui sabem de cor? Então vamos repetir juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aplauda ao Senhor, esta é a garantia. Mas o que significa crer? Alguns imaginam que a palavra crer é acreditar. Você acha que vai chover amanhã? Creio que sim. Você acha que o presidente eleito vai fazer um bom governo? Eu creio que sim. Eu creio que não. Será que Tiradentes existiu? Eu creio que sim. Meu querido, isso não é crer nas Escrituras. Não é simplesmente acreditar. A Bíblia diz que até os demônios creem e temem. Quando Jesus chegou em Gadara, os demônios já foram falando com ele: Filho de Deus, que temos nós contigo? Não é chegada a nossa hora. Aqueles demônios criam mais em Jesus do que muito crente. Mas eles estão salvos? O que é crer? Crer é depender. Crer é se render, crer é se entregar, crer é chegar diante dele e dizer: Senhor, sozinho eu não dou conta, Senhor, eu não posso ser salvo, mas eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. Quantos aqui creem nisso? Quantos creem que os seus pecados foram cravados na cruz? Crer é colocar todas as suas expectativas, toda a sua esperança, toda a sua convicção. Crer é ser capaz de morrer por aquela convicção. Não é simplesmente acreditar, é se apropriar. Tem muita gente, que tem acreditado em tudo, né?
Eu vejo hoje, não tenham dúvida de que nós estamos vivendo o final dos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O objetivo de Satanás sempre foi e sempre será colocar em dúvida a fidelidade de Deus e da sua palavra. Quando no Éden, Satanás disse para Eva: Deus disse que no dia que vocês comerem vão morrer? Não, certamente não morrereis. Passaram os anos, os milênios, e a sua estratégia ainda é esta. Então tomem cuidado, não coloquem as suas fichas em interpretações teológicas passageiras, que são subproduto dos pensamentos filosóficos e ideológicos do seu tempo. Não, a Bíblia é a palavra viva de Deus, e ela é imutável, porque Deus é imutável. Amém, igreja? Então é esta palavra que salva. Crer em Jesus é você estar diante dele e dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, mas o Senhor disse que o Senhor morreu para me salvar, então eu creio. Então diga assim: eu creio. E a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quem falou, diga: foi Deus. Se Deus falou, eu creio. E quem crê tem salvação. Há muita gente tentando adequar, amoldar a palavra de Deus ao zeitgeist, ao espírito do tempo. Nós vivemos hoje na chamada era pós-cristã. Nós estamos discipulando pessoas na Europa. E lá, quando alguns dos nossos discípulos falam de Jesus para os seus vizinhos, eles olham para a cara deles como se fossem ETs. Você está falando para mim de Deus? Como se fossem loucos. É o espírito da apostasia. É a pós-modernidade, não existe verdade absolutas. Então a Bíblia pode ser retalhada, pode ser mudada, pode ser adequada às circunstâncias e aos circunstantes. Não. Você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui colocariam a sua vida eterna em cima do que eu falo? Não façam isso. Questionem tudo que for dito. O apóstolo Paulo elogiou os bereanos porque tudo eles conferiam com as escrituras. O apóstolo Paulo disse um dia: eu despirocar, se eu aparecer aqui com outro evangelho, ou mesmo um anjo, que seja anátema. E a palavra anátema é maldito, porque nós só podemos ser ouvidos e respeitados quando falamos a palavra de Deus, porque ela é imutável, ela é perfeita, ela é a segurança, é a rocha da nossa salvação. A quarta palavra-chave é a palavra nome. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Recentemente o Papa declarou que o Deus dos islâmicos é o mesmo Deus que o nosso. Não é o mesmo Deus. O Deus do Islã não tem filho. O nosso Deus tem um filho. O Deus do Islã não mandou seu filho para morrer e salvar. Aliás, existe um Jesus no Islã também chamado Issa, e ele não morreu.
Não dá para você acreditar que todas as narrativas são iguais. Experimenta ir para um país muçulmano e falar qualquer coisa contra o Islã. Você morre. Num país cristão isso não vai acontecer. Por quê? Porque a nossa mensagem é de amor. Ainda que nós discordemos e que sejamos combativos, nós sempre lutaremos para respeitar o direito de quem quer que seja crer no que quer. Amém? Porque é assim que Deus faz. Mas não é qualquer Deus. Imagine vocês que o Frank Sinatra viesse fazer o último show dele em vida. Já morreu, tá? A pessoa paga uma fortuna para ir no show do Frank Sinatra. E aparece lá o John Wesley. O camarada vai chegar, escuta, cadê o Frank Sinatra? Não, ele não veio. Mas eu comprei um bilhete para assistir o Frank Sinatra. Não, é tudo cantor, é tudo igual. A Bíblia diz que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome, qual é esse nome, irmãos? Que nome é esse, irmãos? Diga bem forte, diga Jesus. Só há um nome nos céus, na terra, que importa que todos sejamos salvos, amém? E é diante deste nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, amém, igreja? Aplauda ao Senhor, este nome salva. Nós podemos amar os nossos diferentes. Outro dia, eu recebi um pedido da Ana, do Márcio, que estão lá na Alemanha. Pedido para eu explicar, eu gravei um vídeo a respeito do Halloween. E ela mandou para uma amiga que ela nunca conseguiu evangelizar. E a amiga ficou interessada em saber como é que é a nossa visão de salvação. E ela falou, pastor, você pode explicar para ela como é que a Bíblia enxerga a doutrina espírita? E eu gravei um vídeo breve de 4, 5 minutos dizendo, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Não tem reencarnação. Mostrando a história do rico e o Lázaro, em que o rico pede ao pai Abraão que o Lázaro possa molhar o dedo na água e mitigar a sua sede. O pai Abraão fala, não dá, vocês estão separados por um abismo, então deixa eu avisar meus irmãos, tenho 5 irmãos, também não pode, porque quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. E fui explicando para ela, com todo o amor do mundo, eu disse, minha querida, eu respeito demais o seu direito de crer. Eu quero dizer que eu admiro muitas coisas que os espíritas fazem, inclusive a obra social, o amor ao próximo, parabéns para vocês. Mas eu quero te dizer que isso não é suficiente para ser salvo. Porque só há um jeito de ser salvo, que é através da fé no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Você pode discordar, respeitando o outro direito. A Aninha depois mandou para mim o áudio da moça dizendo, olha, o pastor foi super delicado, foi super amoroso, e eu entendi tudo o que ele falou. Está por conta dela agora. A escolha é dela. A escolha é sua. A escolha é sua. Qual é o nome que vai te salvar? Você acha que vai ter outras vidas para pagar os seus pecados? A Bíblia diz que não. Você acha que serão as suas obras, a sua bondade, os seus esforços que vão te salvar? Quando você chegar na presença de Deus, para chegar lá você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então eu quero dizer, por que eu tenho certeza e por que eu posso saber? Porque eu invoquei o nome de Jesus. Porque esse nome é poderoso. Porque até os demônios
olhos estremecem. É o nome de Jesus. Eu vou chegar na presença de Deus e Ele vai olhar para mim e não vai ver os meus pecados, vai ver o sangue de Jesus. Amém, igreja? Eu posso saber que eu estou salvo, porque eu creio no nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, diga nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então tem muitos sofismas e falácias. Todos os caminhos levam a Deus? Não! Só tem um caminho que leva a Deus, e este caminho é Jesus. Então, meu querido, o dia que você tiver para fechar os olhos, reitere a sua fé e a sua convicção. Paulinho me anunciou hoje que o Fábio, um amigo querido nosso de Perdizes, faleceu esta madrugada. Uma pessoa cheia de vida. É assim, queridos. A morte virá. Se tem algo que é inexorável na vida, é a morte. Você só tem um jeito de escapar dela, que é o arrebatamento da igreja. Mas se não tiver no dia do arrebatamento, o dia da tua morte já está marcado. Mas uma coisa é partir desta vida para a vida eterna, em cima da sua própria vida, das suas próprias atitudes. Miserável o homem que confia nisso, maldito o homem que confia no homem. Mas aquele que confia em Jesus. Quantos aqui que creem no nome de Jesus? Quantos aqui dizem: Jesus é o meu Salvador? Sabe o nome que eu mais amo dizer nesse mundo? É Jesus. Eu oro o tempo inteiro e eu clamo a Jesus, porque Ele trocou de lugar comigo. Ele é o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Ele se fez filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Oh, aleluia! E vai chegar um dia que vai tocar trombeta, e todo aquele que nele creu vai ressuscitar, e aquele que nele crê estiver vivo vai ser arrebatado. Aleluia por este nome, aleluia por este nome. Não há salvação, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a última chave neste texto é a palavra vida eterna. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes. Não é que teremos, não. Diga assim: eu já tenho a vida eterna. Jesus disse assim: quem crê em mim, repita comigo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é que você vai ter, já tem agora. Não entrarão em juízo, mas passarão da morte para a vida. Quem crê em mim, no nome de Jesus. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O presente de Deus não é temporário. Deus não toma de volta o que Ele deu. Lá em Romanos capítulo 11, versos 25 a 29, eu quero ler esse texto e explicar o contexto. Romanos de 9 a 11, Deus trata, falando aos gentios, de como Ele, apesar de ter permitido o endurecimento do coração de Israel, como Ele não volta atrás nas promessas que Ele fez para o povo de Israel. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 11, de 25 a 29. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Deus está falando para os gentios: não pense que vocês são melhores do que os judeus, não. Ele diz assim: que veio o endurecimento em
parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, com o povo de Israel, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando porém a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Deus está dizendo assim para o povo gentil: olha, vocês acham que eu vou esquecer a aliança que eu fiz com Israel? Por um tempo eu deixo que eles fiquem endurecidos, mas quando terminar o tempo dos gentios, eu volto a tratar com eles, porque eu tenho uma aliança com eles que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó. Estamos falando de 4.000 anos atrás. A fidelidade de Deus, e está dizendo, e Israel inteiro vai ser salvo. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Querido, não existe esse negócio de ganhar e perder a salvação. Tem gente que pensa que merece a salvação, aí de repente comete um pecado, mas não perdi. Aí depois ganha de novo, fica esse perde e ganha. Não! Deus te deu a salvação, você está salvo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Diga eu creio. Diga eu creio, aplauda ao Senhor. Os dons, a vocação de Deus são irrevogáveis. Você foi salvo pela graça, não mereceu, e vai continuar salvo sem merecer. Em alguns momentos você está mais crente, outros momentos você fica meio desviado, mas teu nome está escrito no livro da vida. Deus trata com os seus. Quem aqui é pai e é mãe? Se o teu filho brigar com você, você vai lá e deserda, tira o nome dele? Não, às vezes você tem que dar umas palmadas, né? Às vezes você tem que botar de castigo, mas ele continua filho. E a palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder, e ali é poder legal, para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Oh, aleluia. Você pode aplaudir? Gente, isso é lindo. Isto é lindo. Fomos feitos filhos de Deus por adoção. Então, meu querido, eu termino essa palavra dizendo: não confie em si mesmo para ser salvo. Não seja arrogante para achar que você está salvo porque você é santo o suficiente. Você está salvo por aquilo que Jesus fez. Só por isso. E você permanecerá salvo até o fim, porque você creu nele. E o seu nome foi escrito no livro da vida. E ele te deu o Espírito Santo, que é o selo do Espírito, o selo de propriedade. Satanás olha e vê a marca de Deus em você. E a Bíblia diz que esse é o penhor da nossa herança, aguardando o resgate da sua propriedade. Sabe o que significa isso, irmãos? Que quando o diabo olha para você e para mim, ele vê a marca, filho de Deus. Ele te tenta, ele quer te envergonhar, ele quer te levar a viver uma vida miserável, mas ele não pode tomar você de Deus, porque você é selado, e o selo do Espírito é inviolável. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não confie nas riquezas. Não confie naquilo que você tem hoje, na sua capacidade, na sua inteligência. Não confie na sua juventude. A Bíblia conta, Jesus conta uma parábola que um homem olha para o seu celeiro e fala: meu Deus,
estou prosperando tanto que meus celeiros estão pequenos, eu vou quebrar, destruir e vou fazer um muito maior e vou viver regaladamente. E o Senhor diz para ele: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que tem? E o que tens, para quem será entregue? Não confie na juventude. Não confie em nada que você tenha nessa vida. Confie em Deus. Confie na palavra e na fidelidade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando eu sou infiel, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Quantos aqui amam a Jesus? Quantos já entregaram, já se renderam a Ele? Então você estará lá naquele dia, e lá nos céus, meus irmãos, nós todos andaremos embasbacados, porque o que receberemos lá é tão lindo e tão extraordinário, e nós saberemos que não merecemos. Por isso que quem receberá toda a honra e toda a glória será o Senhor Jesus. Eu amo aquele texto de Apocalipse em que os anciãos foram coroados e eles se prostram e apresentam as suas coroas diante do Cordeiro. Quem é digno? O Cordeiro. O Cordeiro é digno. Podemos ter certeza da salvação? Como saber? Através dessas 5 palavras eu quero voltar a falar com vocês. Diga a primeira palavra que nos dá certeza. Qual é? Saber. Segunda, porque está escrito. Terceira palavra, crer. Quarta palavra, no nome de Jesus. E a quinta palavra, vida eterna. Querido, quando eu e você fechamos os nossos olhos, nós saberemos imediatamente que Deus é fiel, porque estaremos com Ele. Amém. Então, meu querido, se você está aí sentindo dúvida, confesse a Jesus. Se Satanás te acusar, confesse a Jesus. Se pecar, confesse a Jesus. Se tiver abalado, confesse a Jesus. Quando estiver diante da morte, confesse a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos aqui estão mais confiantes agora em nome de Jesus? Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Se você ainda não se rendeu a Ele, se você ainda não se entregou a Ele, se você é só um simpatizante do cristianismo, mas ainda não entendeu, hoje você pode ser salvo. E a Bíblia é simples. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque ele é leve, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pai, tantas pessoas sofrem, tantas pessoas me pedem ajuda, Senhor, porque não têm certeza da salvação. E agora eu te peço, Espírito Santo, que tu sopres esta palavra para todos aqueles que me ouviram, seja na internet, seja aqui, Senhor, presencialmente. E querido, se você ainda não tem certeza da tua salvação, se você de fato entregou a vida para Jesus, você pode entregar agora, e a salvação é instantânea. Basta que você creia no coração e confesse com a sua boca. Se houver alguém aqui que quer orar comigo para fazer essa oração e não ter mais dúvida na sua vida de que o teu nome vai estar escrito no livro da vida, levante a sua mão e eu quero orar por você hoje. Há alguém aqui? Há alguém aqui? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Os diáconos me ajudem para enxergar, para ver se tem alguém. Há alguém?
Tem ali? Eu não estou vendo. Pode ficar de pé, por favor? Fique de pé, meu querido. Fique de pé. Graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém aqui? Hoje é o dia de você entregar a sua vida e nunca mais ter que andar com dúvida. Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus aqui também. Você que está na internet, você pode fazer essa oração juntamente comigo e colocar o seu celular ali naquele QR Code. E você declarar: eu vou orar e confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero saber que eu estou salvo. Por isso hoje eu confesso com a minha boca que eu creio que não há salvação em outro nome a não ser o nome de Jesus. Mas hoje eu confesso a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Para sempre eu sou teu, eu sou tua. Amém. Se você orou assim, eu quero que a igreja aplaude ao Senhor. O seu nome foi escrito no livro da vida. Se você orou crendo desta maneira, a Bíblia garante que você já está salvo. Não porque você mereça, mas porque Ele assim decidiu. Amém? Mas eu quero orar ainda com a igreja. Quantos de vocês tem dúvidas disso ainda? E eu estou orando por você que já é salvo. Se você hoje passa por dúvidas na tua mente, acusação de Satanás, eu quero pedir que você fique de pé onde você estiver, porque hoje vai cair por terra também todo o grilhão do inimigo, em nome de Jesus. E você que está me vendo aí, pode ficar de pé, não tenha vergonha, irmãos, graças a Deus, nós estamos no meio do povo de Deus. Levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu creio que não é por aquilo que eu faça, mas é por aquilo que Jesus fez. Ore comigo, igreja, você também diga: não é por aquilo que eu faça, mas é por aquilo que Jesus fez. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque Jesus morreu no meu lugar, pelos meus pecados. E eu agora declaro que eu sei, porque eu creio no nome de Jesus, no que está escrito na tua palavra, que eu tenho a vida eterna. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. A cruz é o remédio. Toda vez que o homem tenta chamar o pecado de construção cultural, ele está tirando do pecador a oportunidade de ter a cura. Chamar o pecado de pecado não é desamor. Ao contrário, chamar o pecado de pecado é amar o perdido, amar o pecador e denunciar o pecado. Levante a mão para os céus. Todos nós somos pecadores. Ninguém tem o direito de olhar para o outro e julgá-lo inferior por sua condição, seja ela qual for. Todos nós, como diz as Escrituras, somos pecadores. E se não fora a graça de Jesus, todos nós teríamos um destino. Amém? Que você seja luz do mundo e viva como Jesus viveu, amando até as últimas consequências o pecador, mas sempre apontando o caminho do escape, da libertação. Amém? Levante a mão para os céus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter certeza da vida eterna. Que o Teu Espírito Santo fale aos corações daqueles que têm dúvida.
E Senhor, que haja no nosso coração diariamente a gratidão e o sentimento de urgência de falar deste nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Senhor, salva os milhões, salva no Brasil, Senhor, salva em todo mundo. Senhor, dá-nos ainda um tempo, Pai, para pregar a Tua palavra. Oh Deus, nós te agradecemos, porque não importa qual seja a estratégia do diabo, seja um lockdown, seja uma pandemia, ainda assim o Senhor está salvando, porque o Senhor hoje tem uma palavra de salvação, Pai, para que todo aquele que invoque o seu nome seja salvo. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eis-me aqui. Fale bem alto: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida para proclamar o nome de Jesus, para que haja salvação através do meu testemunho, e que a graça maravilhosa de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.